Bem-vindos a mais um CasaCast, o podcast oficial do Grupo Casa e do Casa Real Estate. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, Emerson Puma, o grande volante da seleção brasileira e também do futebol brasileiro e mundial, né, Emerson? Tá? Meu irmão, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para a gente ter aqui esse grande bate-papo e matar a curiosidade do pessoal que sempre pergunta como é a vida de vocês e tal, e que você vem fazendo da sua vida e o propósito que você tem, que é muito bonito, e vai ser uma honra estar dividindo aqui com o nosso pessoal do Grupo Casa, do Casa Real Estate, e também todo mundo que nos acompanha. Pô, perfeito. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder falar um pouco da minha vida, né, dos projetos também, e aproveitar para dar também os parabéns pelo grande trabalho, né, que vocês vêm fazendo aqui, principalmente aqui na nossa cidade, né, mas eu sei que já está se espalhando pelo mundo também, né, muito legal, meus parabéns. Obrigado. Né, pela estrutura, muito legal, meu irmão. Eu vou começar com uma pergunta para você aqui. Conta um pouquinho a sua trajetória, da onde você saiu, os seus primeiros passos, né? Porque muita gente pergunta, né? Vê aquela história do jogador, mas conta um pouquinho da sua, da onde você nasceu, até chegar ali, brilhar no Real Madrid e ter um time que você não passou, que todo mundo gostaria de ter passado, que eu vou perguntar se você teve vontade de jogar lá. Perfeito. Bom, contar um pouquinho da minha história. Eu sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e é muito legal essa pergunta, porque as pessoas elas têm uma imagem do jogador quando ele já está lá na seleção, já, né, tá jogando num clube profissional, mas não conhece realmente a história, né? Muitos não conhecem. Os bastidores, né? Os bastidores, as dificuldades, os desafios, né? E só para contar pro pessoal aqui, eu nasci com muitos problemas de saúde. Então, do primeiro dia de vida até os meus 10 anos, eu não conseguia brincar como uma criança normal. Eu tinha problemas de respiração, tinha bronquite fortíssimo, né? E Pelotas, para quem não conhece, no Rio Grande do Sul, é muito frio. É uma das cidades mais úmidas do mundo. Uau. Então, para você ter uma ideia da dificuldade que eu tinha, imagina, né? Você olha aquele menino com grandes dificuldades até os 10, 11 anos, e depois vê ele correndo em campo, né? E correndo muito, né? Porque tinha que correr, né? E não parecia que tinha problema, não. Então, assim, são algumas histórias que até servem para esses jovens de hoje, né? Muitas vezes o cara tá lá com uma dificuldade e hoje no mundo tem muita gente querendo já determinar o seu futuro, né? Às vezes uma criança ali com 10 anos, 11 anos, tem pessoas, não, esse aí não vai jogar bola, esse aí não vai fazer isso. E a gente sabe que só existe Deus que pode saber de todas as coisas. E nós não temos essa capacidade, mas existe muito essa situação. Então é uma forma até de encorajar esses jovens, contando um pouco a minha história, que provavelmente existem muitos com algumas dificuldades e desafios também que podem achar que um dia não podem mudar essa história, né? Então isso aconteceu comigo. Eu saí de Pelotas, fui para Porto Alegre. Com 14 para 15 anos fui fazer um teste no Grêmio. Foi com 14, 15. 14, um pouquinho velho, assim, se for olhar, né? Hoje em dia, né, com 5 anos, as crianças estão jogando bola. Nossa, se não encontrar com a Nike. Eu nem pensava nisso. E com 14, 15 anos eu fui fazer um teste. Então foi um peneirão, o antigo peneirão. Tinham 200 garotos lá. Um monte. E eu estava naquele meio, que hoje não é mais assim, não existe mais isso também. E acabei passando nesse teste. Fiquei no Grêmio. E as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida, né? Já foi direto pro Grêmio, então? Você fez o peneirão no Grêmio e passou ali? Eu joguei na minha cidade, claro, em alguns clubes, participei um pouquinho de futsal ali, né? Que na época a gente sempre jogava. Normal. Né? Depois ali, com 11, 12 anos, que aí eu já conseguia jogar futebol, já estava melhorando mais da saúde, e aí consegui dar esses passos. E acabou que ali no Grêmio foi tudo muito rápido, né? Com 15 eu cheguei, 16 anos eu já estava jogando em uma categoria acima, na época que a gente chamava de júnior, né? Era infantil, juvenil e júniores, né? Então hoje não, é sub-20, sub-17, então, né, tratando como hoje, eu com 16 anos já estava na sub-20, então isso foi um avanço muito grande, e com 17 para 18 já no profissional. Então foi muito rápido aconteceu. Imagina, sair com
com 14, 15 anos, com 17 para 18 já estava no profissional e com 20 sendo vendido para a Alemanha. Uau, 20 anos já estava indo embora. 20 anos sendo vendido para a Alemanha, já com a passagem na seleção de base, sub-20. E uma passagem pela seleção principal também jogando pelo Grêmio. Então, aconteceu muito rápido na minha vida. Esse início de carreira, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o que eu trago muito aí de lição é aquilo que nós estávamos falando no início, né? Que nada é impossível. Né? A gente ter fé, confiar, né? Naquilo que a gente pode fazer, acreditar nos sonhos. Foi o que eu fiz ali desde o início, né? E sabendo, claro, que Deus já estava guiando meus passos naquele momento, mesmo sem eu conhecer Ele da forma como eu conheço hoje. Então eu já entendia que naquele momento eu já estava sendo guiado por Deus, mesmo não entendendo tudo aquilo que estava acontecendo. Mas hoje, claro, mais maduro, a gente sabe que nada foi por acaso, né? Que tudo aquilo que aconteceu lá atrás tinha um propósito na minha vida, né? Outra coisa que eu não comentei, além desse problema de saúde, eu tenho uma perna mais curta que a outra, 2,5 centímetros, que os médicos me olhavam, 2,5. Torto. Cara, os médicos me olhavam naquela época e diziam, esse cara não vai jogar bola. E nunca tive problema de coluna, nunca tive. Então, assim, são coisas que a gente entende o porquê que elas acontecem. É um escolhido. Escolhido. Eu me sinto um escolhido, é verdade. Assim, né, eu passei por categoria de base, lá no interior de São Paulo, no São José Esporte Clube. Meu amigo, que chegava de gente todo dia para você sobreviver no meio do futebol, não é brincadeira, difícil. Não é muita gente. Eu via muitos talentosos que passavam ali e não ia. É aquele menos improvável que você olhava ali é o que ia mais longe, né? Então eu falava, quero o escolhido, né? Quando chegou minha hora de não prosseguir mais, nunca questionei, né? Mas eu sempre tive isso aí comigo. Deus tem um propósito para cada um. Perfeito. E ele coloca a gente no que era pra ser. Hoje eu estar aqui batendo um papo contigo para você ver. Amo futebol, sempre é meu futebol. No entanto, eu sou conhecido aí por muitos aí, que é o corretor dos jogadores, né? Perfeito. E muitos jogadores, ajudo muito deles, né? A investirem aqui. Então, eu não tive o prosseguimento ali dentro das 4 linhas. Mas fora, né? Eu sou muito amigo de vocês e tal. Então, o futebol sempre me seguiu ali. Né? Deus nunca me deixou fora dele totalmente, né? Então, mas de um propósito, né? Aquilo era só início, né? Era para que você conhecesse o ambiente para ter acesso a ele hoje. Exato. Porque muitas pessoas querem esse acesso e não tem. Você tem. Então, isso é muito bom, porque você estava sendo, lapidado lá atrás para que tivesse acesso hoje. E para saber estar no meio, né? E para saber e conhecer o ambiente, conhecer as pessoas. Então, é aquilo que eu falo, nada acontece por acaso na nossa vida, mesmo os momentos de dificuldades, né? Porque às vezes a gente acha, cara, o cara tá lá com uma dificuldade, todos nós passamos por isso, né? Eu até gosto de falar muito sobre isso, essa questão da imagem do jogador. É porque todo mundo olha sempre aquele cara que tá lá fazendo sucesso, mas não sabe de bastidores, né? Das dificuldades, dos problemas. Então todas as pessoas têm, mas o jogador de futebol parece que ele assim, ele tem um escudo contra tudo, e não é verdade. Existem muitas batalhas e dificuldades também, né, nessa trajetória. E não é só quando você está lá embaixo, quando você está também em cima. Exato. Os desafios são maiores, né? Você acaba rodando, eu mesmo rodei o mundo, né? Joguei em 4 países diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Então a gente acaba encontrando novas amizades, pessoas novas. Cultura muito diferente. E que nesse meio você encontra pessoas boas, mas também tem as pessoas que não são tão boas assim e que você acaba estando ali para tudo que é canto, né? Então assim, são muitos desafios. Por isso que jogar futebol eu sempre falo o seguinte, as pessoas acham que claro que tem que ter o dom, né? Porque é um dom que Deus dá a todos os jogadores. Mas só isso não leva você a nenhum lugar. Exato. Você precisa entender que esse dom ele tem que ser bem aproveitado. Dentro de uma profissão que ela é curta, é muito curta, né? E eu mesmo tive uma lesão com 33 anos, tive que parar de jogar. Olha só. Imagina, 33 anos é novo. Jovem, e não consegui mais, e ok, né? Eu sabia que, né, mas não tenho também o que reclamar, né, do que Deus fez na minha vida, mas eu poderia seguir. Gosto de futebol, sou
apaixonado por esse esporte, vivo isso Exato. diariamente, então para mim foi muito difícil essa parada, mas aconteceu. Então daquele momento, achar que eu não poderia jogar mais, então assim, não é tudo flores, como se diz, né? A gente também tem os desafios. E daqui a pouco o Emerson ele vai falar do projeto magnífico que ele está fazendo aqui em Orlando, e se ele quiser falar de novos projetos que tá para vir para ele, tudo no meio do futebol, né? Sim. E o Emerson, sempre quando eu falo com o pessoal, é exatamente o que você falou, né? Essa lapidação que eu tive, eu sempre tive o acesso de estar acompanhando, fico muito amigo dos jogadores. O pessoal pensa que eu sou para ficar vendendo pros caras, não. Eu sou muito amigo e tudo acontece porque sabem que eu faço. Não ofereço, fico em cima de ninguém. Então o pessoal sabe que eu faço quando tem a necessidade, eu sou muito procurado, né? E com isso aí, eles sempre me deram a abertura de estar acompanhando um treinamento, de estar sempre ali com eles. Quando eu vou pro Brasil, eu vou ali no CT, sabe? Eu vejo os bastidores. Já tive a honra de estar, assim, frequentando o vestiário antes, pós-partida, ali na beirada de campo, assistindo os jogos, assim. Então, a gente, né, amigos que foram até longe, o Roque Júnior, ele foi lá da base, ele é 7,5, eu sou 7,9. Então, eu vi o crescimento daquele lá, aquele negão altão, rapaz, de que ele tênis Lecheval, ele corria fazendo escadão no Teatrão. E você vê onde que chegou. Então, eu sempre vi, né, todo o perrengue que é ali atrás ali. E quando eu converso com o pessoal, eu vejo algumas críticas sobre alguns atletas, eu sempre falo assim, pessoal, é o seguinte, ali é um ser humano. 2, a gente tá vendo ele bonitão ali na televisão e tal, bacana, tá ganhando dinheiro, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, que esse cara sofre no dia a dia, ele vive numa bolha ali, esses caras, ele não tem muito tempo com a família, ali dentro o ambiente, ele é super pesado, eu falo pra eles, o ambiente ali é pesado, é muito... interesse, ali dentro tem fofoca, ali são dividido um pessoal que segue uma vida cristã bacana, tem um outro lado que é totalmente o oposto, então é uma mistura ali de regional, o cara lá do Nordeste, o cara do Sul, o cara de São Paulo, daí tem ali um pouco de ego ali dentro, que o cara que ganha mais, o que ganha menos, aquele que fica ali no meio... É muita gente, uma estrutura gigante, desde o segurança, do roupeiro, isso. Esse cara, ele vive nessa bolha e outra. Ele sai, uma criança da casa dele. Ele sai hoje, né? Sai com 8, 10, 12 anos. Você saiu com 14. Cara, o que a gente sabe da vida com 14 anos? Nada. Daí com 14 anos, tudo começa a acontecer assim e vem tudo isso, né? A televisão, daí a gente tem que ter que é difícil a gente ter o controle emocional do ego de aparecer ali e começa tudo em cima. É muito instantâneo, muito rápido. E eu falo pro pessoal, cara... Não é simples, né? Não é simples. E esses caras, eles são... eu até brinco de vez em quando. Eles são como se fosse um palhaço de picadeiro. Ganha pouco um jogador de futebol, fala. Sabe o que gira... por trás dos bastidores, o cara da pipoca, a locação do estádio, o que a televisão ganha, patrocinador ganha, o patrocinador ele tá fabricando camisa, chuteira, porque aquele cara ali tá usando aquele tipo de chuteira, todo mundo começa a comprar. Então é um mundo imenso. E tudo por causa de quem? Daquele cara tá correndo ali atrás. E eu vou muito além ainda. Até falei com o Rodrigo na outra vez. Vocês, né? Eu vou falar vocês porque vocês movimentaram o futebol mundial. O mundo para ver 22 homens dentro do campo. O Brasil tá com problema. Os Estados Unidos tem o seu problema, mas o futebol aqui não é o esporte número 1. Vamos falar onde que o futebol... Ainda, né? Ainda que tá ano que vem a gente tem a Copa, né? Agora imagina só o Brasil. Joga um Flamengo e Fluminense. Joga um Corinthians e Palmeiras. Pode estar tendo o problema que for. Todo mundo para olhar esses 22 homens se batalhando ali dentro. Como a história de Roma, né? Foi feito o Coliseu que era para maquiar todo o problema político. Todos os problemas, né? Então, eu falo, o atleta, cara, ele assim, ele tem um tempo de duração e esse tempo de duração ele tem que aproveitar muito e a gente tem que tomar cuidado de quando a gente for falar daquele profissional. O que eu gosto muito aqui dos Estados Unidos, né, voltando um pouquinho para não estender muito,
é que aqui todo mundo respeita e ele enxerga o ser humano e ele incentiva aquele ser humano. Não tem aquela crítica eu acho pesada. Que é uma questão mais cultural, né? A gente, durante muito tempo, e eu lembro da minha geração, quando a gente ia para uma Copa do Mundo, parava o nosso país, tá? Infelizmente, isso não acontece hoje, tem uma divisão muito grande. Pintava a rua. Pintava a rua, as pessoas todas realmente vestiam a camiseta e torciam, aconteciam até muitas tragédias com derrotas da seleção. Pessoas, às vezes, né, a gente escutava história de pessoas que perdiam a vida porque... Brigavam no estádio. Brigavam por causa disso, né? Não mudou muito não, tá? Mas eu acho que hoje, com essa divisão, enfim, né, a gente, não é o caso entrar em política, mas a nossa cultura brasileira, ela sempre foi muito voltada que parece que o futebol é a solução de todos os problemas do brasileiro. Exato. Então, como a seleção brasileira ela sempre foi muito vencedora, as pessoas colocavam o peso dos problemas em um país em uma vitória da seleção. Então, quando a seleção ganhava, parece que estava todo mundo feliz, mas não botava o prato na comida do brasileiro. Porque no outro dia, depois que acabava aquilo ali, ele voltava à vida normal. Mas aquele momento de felicidade, de bater no peito e dizer, cara, pô, eu sou brasileiro, nós somos campeões do mundo, nós somos campeões, sei lá, da Copa das Confederações, o nosso time está no topo, a nossa seleção, o nosso país está no topo. Isso dava uma energia pro brasileiro, né? Até o cara com mais dificuldade lá, o cara tava lá, ele não deixava de assistir ou de ir para algum lugar e assistir o jogo, porque, cara, ele tinha essa paixão verdadeira. E a sensação de ser o número 1. Cara, eu sou o número 1 então isso Brasil. parecia que... E na verdade não mudava a vida daquela pessoa ali. Mudava só o momento. E durante muitos anos nós carregamos esse peso. A gente carregou. Então quando você fala desses bastidores, a gente vê que no Brasil é uma questão simplesmente cultural. O futebol parece que resolve a vida das pessoas. E não deveria ser assim, né? Existem, né? O nosso país tem outros problemas a serem resolvidos maiores que o futebol. Cara, se a saúde tivesse perfeitamente no Brasil, que o Brasil então não tivesse uma Copa do Mundo. Seria melhor para as pessoas. Porque não é isso que vai dar saúde para o Brasil, não é isso que vai melhorar a vida do Brasil. Não, mas é um esporte que no Brasil ele é visto de uma forma diferente. Então quando a gente fala dos Estados Unidos e Europa, o esporte, o futebol não está em primeiro lugar. O futebol, ele é tratado como um esporte. Que se ganha, que se perde. E as pessoas entendem isso. Então, quando o cara vai para o estádio, principalmente aqui nos Estados Unidos, e a gente tem essa possibilidade de ir ao estádio e ver jogos, ele não é uma guerra aquilo ali. Não é, do outro lado não está o meu inimigo. Ali está um adversário que pode ganhar e pode perder, e as pessoas entendem isso, elas vão pelo espetáculo. E convivem tudo junto. Convivem juntos, estão lá fazendo... Então, assim, é cultural, porque ele sabe que ele não depende daquele jogo para a vida dele. Exato. Quando acabar aquilo ali, ele vai voltar no dia seguinte pro trabalho. Normal. E ele vai ficar chateado porque seu time não ganhou? Vai. Mas a vida continua, e as pessoas conseguem lidar com isso de uma forma diferente. Por isso que quando a gente fala do brasileiro e existe essa pressão, por todos esses aspectos, sai cedo de casa, não tem às vezes uma base, uma estrutura familiar, né, que sustente todo esse tipo de pressão. Você sai de 0 a 100 que nem um carro aí, né, esportivo muito rápido. Então você às vezes está ganhando lá um salário mínimo e no dia seguinte você vira o melhor jogador do Brasil. E já está ganhando 50 vezes mais, até 100 vezes mais do que você ganhava. E sem preparo algum. Com que estrutura você lida com isso? E aí que vem os problemas, porque você se apega às vezes a pessoas que não são confiáveis, naquele momento você confia. Então assim, falando disso no geral, a gente tem esses desafios. E quem está do outro lado, a nossa cultura, como é que ela ensina? O jogador ganha muito dinheiro. Exato. O jogador ganha muito dinheiro. Isso fica na cabeça das pessoas que estão trabalhando ali para ganhar, às vezes, 10% do que o jogador ganha num final de semana. E aquilo ali é uma forma da pessoa até se sentir mal. Ela se sente no direito de cobrar um ser humano pelo que os outros falam. Então, assim, é muito louco isso. Eu digo que é um trabalho difícil de tirar da cabeça de um torcedor, porque ele já vai pro campo com aquele negócio. Se o meu time não ganhar, esses jogadores não podem ganhar o que ganham. É automático isso.
cara ganha dinheiro, ele não pode. Como é que ganha tanto dinheiro, mas perdeu um jogo? Cara, alguém tem que ganhar. Exato. E alguém vai parte, perder. né? Então, assim, mas é muito... Isso faz parte da nossa cultura, que durante muito tempo funcionou na questão de pressão, porque os jogadores daquela época aguentavam a pressão. Hoje, a gente vê que é uma outra estrutura, você estava falando. Total. Eu não tinha ninguém comigo, eu não andava com segurança. Né? Tem staff. Não andava com 10 entrevista. pessoas, não era isso. Se perguntar pro Cafu, pro Rivaldo, sentar aqui, eles vão contar a mesma O coisa. pessoal chegava, colocar o microfone na sua boca dentro do campo, né? Fala. Isso não quer dizer que é errado hoje. Os tempos mudaram, né? Daqui a pouco é até necessário isso hoje. Porque a gente sabe que com o mundo como está, daqui a pouco é necessário. Mas não era a nossa vida. Então nós éramos muito próximos às pessoas. As pessoas conheciam mais a gente, porque a gente andava no meio das pessoas. Sim. Hoje realmente o jogador ele tá mais protegido, blindado, né? Numa bolha. Então as pessoas não conhecem a pessoa. Conhecem o que ele faz em campo. Então se ele não faz bem, não presta. Se ele joga bem, que legal. Exato. A gente não. A gente sentava para conversar, porque tinha esse acesso. Então mudou muito, né? Mas assim, para fazer no caso esse resumo, eu acho que é muito cultural. Isso é ruim, porque está cada dia pior. As pessoas estão indo pro estádio e parece que estão colocando toda a raiva, assim, naquele momento. Cara, estádio é um lugar para você levar seu filho, para você levar sua filha, para você estar em família também. Exato. Igual aqui, né? Aqui, igual aqui. Só que no Brasil, às vezes, é complicado isso. Né? Agora, você passou por grandes clubes. Fala pra gente desses grandes que você passou, né? O maior dele, que eu creio, acho que todo mundo vai estar de acordo comigo. E essa cultura também, essa coisa, essa paixão, era a mesma coisa ou era mais controlada? Eu sei que Roma e Lazio, eu assisti o Roma e Lazio, também se matam lá. Sim. Mas Real Madrid e Barcelona, ou tinha um jogo que era mais aflorado do que contra o Barcelona, a não ser o Atlético de Madrid, né? É que assim, existem clássicos, eu digo, existem clássicos. Primeiro fala com os times grandes que você jogou. Bom, então eu comecei no Grêmio, né? Que foi meu primeiro clube. Perfeito. E do Grêmio eu fui pra Roma. Desculpa, do Grêmio eu fui pro Bayer Leverkusen. Aí no Bayer Leverkusen eu fui pra Roma. Roma acabei indo pra Juventus. Juventus Real Madrid Milan. E acabei a minha carreira um pouquinho no Santos, que foi o clube que daí eu tive a lesão e não consegui ficar muito tempo. Então esses foram os clubes que eu joguei. Só time pequeno. Só faltou um gigante dentro da sua carreira. Eu sei qual que você vai falar. O São Paulo, você vai dizer? Obviamente. Eu sabia disso. Tricampeão mundial, poxa vida. Mas sabe que ele é freguês, o Real Madrid é freguês dele, né? Mas sabe que eu vou contar uma história pra você? Quando eu tava no Bayer Leverkusen, que eu fui contratado, os primeiros meses pra mim foi muito difícil. Uma outra língua. Frio. Não era hoje, né? Não tinha nem celular naquela época. E aí, cara, eu cheguei, não conhecia a língua, a adaptação. E eu não entendi uma coisa. O treinador, ele me colocou no banco de reservas nos primeiros jogos. E eu não entendi aquilo, porque, cara, os caras me contrataram. O treinador foi me buscar. E brasileiro, às vezes, é meio maluco, né? A gente tem... Eu acho que é uma coisa boa do brasileiro, cara, que a gente para em qualquer lugar do mundo pela personalidade e assim, a resiliência que a gente tem. Sim. Eu falava assim, cara, eu quero jogar, velho, não vim pra cá pra ficar no banco. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, e eu conversei na época, né, com a pessoa que trabalhava comigo, né, e eu disse, eu não tô gostando desse negócio, é o terceiro jogo e eu entro no jogo, eu não tô acostumado a ficar no banco. Pra mim era muito estranho aquilo, porque eu sempre jogava. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, tu não quer ficar aí? Aquela coisa, né, não quer ficar aí? Eu digo, olha, não é que eu quero ir embora, eu recém cheguei, mas é estranho pra mim isso. Aí ele me ligou um dia, cara, um empresário me ligou um dia e falou assim, cara, olha, sabe quem gostaria de... Eu tô conversando com São Paulo. Verdade, cara. E aí, olha só o que aconteceu. Eu sentei com um brasileiro na época que eu conheci lá na Alemanha, a gente tava conversando e eu falei pra ele, eu disse, cara, não tô entendendo isso. Ele falou, Emerson, calma, porque aqui é normal. Sim. O jogador chega, isso é uma proteção que o treinador tá fazendo. Eu digo, que proteção? Proteção nada, me põe na arena, velho. Brasileiro é assim, me põe na arena, vambora, não tem essa proteção. Não tem esse negócio de pressão, jogar um Grenal lá no Rio Grande do Sul. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso, velho.
Pode me botar em campo. Mas era isso. Ele estava tentando me proteger para mim me adaptar, aprender um pouquinho a língua. Só que eu já queria jogar. Digo, cara, a língua dentro do campo é a mesma. Exato. Onde a gente estiver. É muito engraçado isso, porque realmente era o espírito que eu tinha. E eu entendi que realmente era uma proteção. Depois, imagina, acabei jogando e enfim. Mas aconteceu isso com o São Paulo, cara. Quase foi pro São Paulo. E eu pensei, eu falei, mas se eu voltar pro Brasil, eu fiz de tudo para estar aqui. Não era voltar pro São Paulo ou qualquer outro time, não era isso, mas... Não queria voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil. Eu falei, cara, eu fiz de tudo pra sair do Brasil, agora eu vou voltar pro Brasil. Eu falei, não, cara, vou segurar aqui a onda e vamos ver o que dá. E foi o que aconteceu. Eu brinco muito com o Léo Lima, ele jogou no São Paulo, né? Eu falo, ó, o melhor time da sua carreira, da sua vida, foi o São Paulo. Xinga toda, né? Eu sou São Paulino, roxo mesmo. Sim. Eu tenho um amor grande pelo São José, meu timinho ali do meu time, mas você não pode esquecer, interior, né? que Claro. dali que saiu, né? Pô. Mas eu amo futebol em si, respeito todos os clubes. Sim. Só tem um que a gente não passa, tem que ter a rivalidade, né? Sim. Mas isso aí é muito sadio, é bom. Mas é isso que faz com que o futebol... A emoção do futebol, né? Ele ainda esteja em pé, eu digo, porque se for por questões de dinheiro, essas coisas, a gente sabe que no Brasil todos os clubes têm problema. Mas essa rivalidade, é isso aí que sustenta, né? Essa chama, né? Essa chama, né? Você estava até comentando questão assim de clássicos. Eu ia até comentar que para mim existem clássicos e clássicos. Por quê? Sim. Cara, jogar o clássico, por incrível que pareça, jogar o clássico Grenal, assim, eu comparo um pouco no Brasil, tá? Eu sei que tem Corinthians e Palmeiras, né? Tem esses grandes clássicos de São Paulo e tal. Mas eu comparo um pouco Cruzeiro e Atlético por ter duas equipes no estado, de grande expressão, né? No estado. O Grenal, cara, é uma coisa impressionante, é diferente. Ele muda tudo. Ganhando ou perdendo, muda tudo, independente da situação, se um time tá bem, outro... E depois a gente pode passar pro de Roma. Roma-Lazio é outro muito forte. É assim, a cidade para. É uma coisa impressionante. Real Madrid e Barcelona, ele é mundial. Então a gente acaba vivendo algo que se espalha muito. Sim. Ele não é logo, até porque Barcelona tá lá em Barcelona, Real Madrid tá em Madrid, e acaba não tendo... Você sente... dias ali, a semana, claro, é muito falado no mundo, mas é um clássico que ele tem uma grandeza de uma pressão mais de resultado do que uma pressão local. Então eu vou dizer, se eu fosse escolher clássicos, eu escolheria entre Roma, Lazio e Grêmio Inter, cara. Grêmio Inter. Porque esses aí realmente, sabe, são, assim, é uma coisa que, cara, os caras ficam uma semana antes... Né? Muda o clima, muda né? O ambiente, tudo, ele muda tudo. Muda tudo, é impressionante. Aquilo, né? É impressionante. Só fala sobre aquilo. Só fala sobre aquilo. Todos os meninos, né? O pessoal, amigos nossos que passaram ou por Inter ou por Grêmio, todos falam. Assim, cara, Grêmio e Inter, o Grenal não teve nada do que eu já tive de experiência na minha vida. Todos falam. É impressionante, falam, é impressionante. É bacana. E você, de todos esses times que você passou, cidades maravilhosas que você morou, como Madrid, morou em Milão, morou em Roma. Minha esposa ama Roma. Roma a gente fala que vai tirar uns dias aí pra dar uma descansada. Pra onde você quer ir? Roma. Muito legal. Né? Por que escolher Orlando? Alguma dessas cidades você cogitou de morar? Fala um pouquinho assim, o que te atraiu pra vir parar Na verdade, Orlando? Olha, Orlando foi uma direção de Deus, tá? Amém. A gente nunca pensou... Não que a gente sempre gostou de Orlando, né? Quem não gosta? Pra passear, né? A gente sempre vinha para passear, né? Mas quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós fomos mais para a região de Miami. E a minha esposa adora praia, adora esse clima de praia, né? E aqui a gente tá um pouquinho distante. Mas tá um pouquinho distante. Então não é que a gente pode ir todo dia, né? Não é aquela questão, você pega o carro, hoje eu vou pra praia final de semana, você vai ali em 15, 20 minutos você tá na praia. Exato. Então a gente gostava muito desse clima de praia. Então ficamos um tempo, 4 anos. Boca, né? Cara, olha assim, nós fizemos algumas mudanças, tá? Nós começamos... Aqui se muda muito. Nós começamos em Sunny Isles, aquela região, lá passamos para Aventura, Aventura para Fort Lauderdale, que adoro essa cidade. Fort Lauderdale para mim é uma das cidades... Ela tá no meio, não tá lá embaixo no burburinho e não... E é uma cidade, uma cidade muito americana, sabe? Ali, daquela região é difícil porque tem muito latino, sabe? Cubano.
Ninguém fala inglês, né? Só espanhol e português, né? Para aqueles lados. Mas Fort Lauderdale é diferente, tá? Acho que muita gente do norte acabou, né, morando ali, né? E se mudando, então ficou uma cidade um pouco diferente. A gente gosta muito, sim, daquela cidade. Só que depois de um tempo, aquela coisa que a gente já sabe, algumas portas começaram a se fechar. Né, depois eu vou falar do projeto, mas já tinha esse projeto lá. Sim. Ele já estava praticamente assim, nós estávamos colocando ele em pé e veio a questão da pandemia. Tá. Quando veio a pandemia, as portas se fecharam, tivemos que parar tudo. E aí foi onde Deus nos direcionou para Orlando, né? Chegamos em Lake Nona, que eu também não conhecia. Sim. Um lugar muito bacana. Amor à primeira vista. Cara, sensacional o que o pessoal estava fazendo ali, e nós chegamos nesse momento de crescimento ali do bairro que vai virar uma cidade. E começamos a gostar da vida, né? Imagina, tem hoje as meninas que já se adaptaram, e a gente começou a viver aqui, e a gente sentiu que realmente Deus nos colocou agora sossega, sabe? Agora fica quietinho. Outro estilo, né? Bem mais tranquilo. É muito tranquilo, é um lugar de família, Exato. E é o que a gente... O planejamento é outro. Um pouco distante as coisas, a gente anda muito de carro aqui, né? É para um lado e para o outro, mas assim, aí eu só tenho a agradecer, né, a Deus, por essas oportunidades e por conhecer também esses lugares que às vezes as pessoas não têm nem a possibilidade de conhecer. Eu digo que eu conheci a Disney depois de velho. As minhas filhas têm a possibilidade de ir à Disney tranquilamente. Exato. Né? Num sentido que até o brasileiro até não se assustar, né? Eu sei que para quem vem do Brasil é caro, mas pra gente que tá aqui tem muito benefício, Exato. né? Que é residente, enfim. A gente tem muitos benefícios de estar nesses parques. E isso é uma coisa que eu nunca imaginei que as minhas filhas poderiam ter, né? Eu vi depois de velho, então assim, aproveito até ali, né? Mas elas têm essa possibilidade, então a gente tem que agradecer. E hoje eu gosto de Orlando, acabei gostando de Orlando, e aí tem também esse projeto, né? Que veio, que Deus colocou aí hoje pra gente. Antes de a gente entrar em relação ao projeto, você falar do projeto pro pessoal conhecer, no mundo do futebol, quando você foi se estruturando, o pessoal só me pergunta, quais foram os tipos de investimentos que você fez? Você tem coisa imobiliária? O que vocês mais se apaixonam, o que é mais apresentado e o que você mais gosta de... Então, fora campo. Eu ia falar isso, eu continuo no futebol, né? Então, isso é realmente a minha paixão. Agora, a gente precisa entender que é muito instável, porque o futebol é muito instável. Sim. Dependendo do que você vai fazer, precisa ser uma coisa muito sólida. Mas eu venho de uma geração que quando você tem o seu primeiro dinheirinho, você comprava um imóvel. Era aquela comprar coisa... terra não erra. Ou comprar a casa para meus pais, mas aí não é para meus pais, isso é um investimento que você está fazendo, está ali, que se um dia acontece alguma coisa, você tem aquilo ali. Então eu venho dessa geração de uma educação onde meu pai dizia, compre imóvel, né? Exato. Então a gente sabe que realmente isso é um ativo e aí, claro, se tratando até de Estados Unidos, a gente sabe o quanto isso é valorizado, né? O mercado na Flórida é gigantesco. Né? Eu mesmo falei da cidade de Lake Nona, que tem um grupo que faz essa gestão e que foca muito na questão imobiliária. Então, assim, a gente acaba vendo o que está acontecendo e vê o tamanho disso. Então, eu sempre achei que esse é um dos caminhos que você tem como valorizar todo aquele recurso, né, que você conquistou durante aquele tempo de trabalho, de suor, né, de dedicação, e colocar e investir com uma certa segurança, tá? Exato. Claro que existem muitos negócios. Exato. Né? Mas eu acho que... O imóvel é uma poupança é uma poupança que a inflação não corrói. Até pelo contrário, ela, durante os anos, né, desde aquela época, ela vem em valorização... tanto do ativo quanto também o valor de aluguel ele vem acompanhando, né? Então... Tanto que cresce, né?
com vários problemas que o mundo passa às vezes, né? Não é só o Brasil, os Estados Unidos também já teve seus momentos, mas aí você vê que as pessoas continuam investindo, continuam fazendo, porque Exato. isso tem... E você está isso tem protegido. mercado, você está protegido e assim também, né? Empreender nos Estados Unidos, eu sei que é diferente de empreender no Brasil. Sim. Né? E claro, por mais que a gente sabe que existem vantagens no Brasil também, a gente conhece bem o nosso país, mas a proteção, eu digo em termos de proteção, Estados Unidos realmente ele te dá mais, né? Exato. Nesse sentido. Então eu acho assim que o fato do imóvel ele sempre tem que ser algo a ser pensado, é um investimento que você vai colher frutos na frente. Exato. Aí, ó, para você, ó, fica a dica. O Emerson, ele também investe no mercado imobiliário. Eu tô aqui para ajudar você a dolarizar o seu patrimônio, tá? Tem que aproveitar e já fazer meu merchan também. Não, mas é perfeito. Cara, mas assim, ó, sabe que isso é importante? E até falando sobre isso, tem muitas pessoas no Brasil que elas estão com recurso, que elas querem fazer algo e não encontram as pessoas certas. Precisam de uma ajuda, né? E precisam de ajuda, porque é muito complexo não é só você ter o dinheiro. Nós estávamos conversando nos bastidores antes sobre isso. Não é só você ter o dinheiro, é você primeiro saber com quem investir, né? Com pessoas que realmente lhe passam todas as informações, porque você está dolarizando, mas é um país que tem muitas exigências. Estados Unidos, ele tem muitas exigências, não é simplesmente você ter o dinheiro. Então você acaba tendo que entrar dentro das regras, que elas não são simples. E tem pessoas que não sabem. Tem que estar bem assessorado. E está bem assessorado. E também, quando você está no Brasil, você só escuta coisas ruins do que está acontecendo aqui, e na verdade não é nada disso. Exato. Os Estados Unidos continua forte, a gente está vendo isso, continua crescendo em tudo, né? E sim, e claro que as pessoas deveriam de pensar em diversificar, porque querendo ou não é uma moeda muito forte, que qualquer situação ali na frente que pode acontecer, a pessoa vai estar mais protegida, né? Exatamente. Poxa vida, é muito boa essa sua visão. E um dos propósitos do podcast é ter pessoas que nem você, assim, que tem uma voz muito ativa e alta, para que as pessoas entendam que investir nos Estados Unidos não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa estar bem assessorado. Perfeito. E que vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, né, porque deve ser bom. Não, com certeza. Eu sou suspeito de falar, porque 21 anos de América, né? Pô, imagina, né? Eu já tô 8, praticamente. Passaram por grandes lugares, né? E escolher aqui, então é um lugar de um diferencial, né? É claro que assim, a gente não, né, para que as pessoas fique bem claro, né? A gente volta pro Brasil, a gente faz coisas lá, eu ainda tenho coisas no Brasil. Sim. Então assim, não é, a gente sabe que existem coisas no Brasil que são boas de se fazer também. Mas quando eu tive a possibilidade de conhecer esse mercado, eu acabei vendo que é uma oportunidade muito boa. Então assim, é claro que às vezes a pessoa está lá, não tem esse conhecimento, ela acaba não tendo essa visão. Mas é sempre bom se informar sobre isso, principalmente se a pessoa tem uma vontade de fazer algo, né, de uma certa proteção com uma moeda que é muito, muito alta, muito valorizada, né? E aproveitando sobre investimento e tal, conta agora para o pessoal sobre esse projeto seu. Eu conheci o projeto, fui na apresentação do projeto. Para você, investidor, para quem ama o futebol, tá aqui o Emerson, que é uma grande referência, e ele vai explicar como que funciona todo esse projeto e com um propósito muito bonito. Perfeito. Que eu vi ele no papel, ele tá tomando rumo. Tomando rumo. Graças a Deus. E está crescendo. Explica aí para o pessoal. Então, eu digo que o meu papel nesse projeto, ele não é de jogador, tá? De ex-capitão da seleção brasileira. Eu falo que isso é um chamado que eu tenho, é uma missão. Amém. Porque eu digo, né? Deus me colocou nesses lugares e a gente estava falando da mesma coisa, né, que você passou. Deus colocou você em certos lugares para você estar na posição que você está hoje. E é o que eu penso. Deus me colocou em vários lugares para ter esse projeto hoje e retribuir o que o futebol me deu para esses jovens. Porque assim, eu gosto de trabalhar com jovens. Eu acho que é um momento complicado, né, que nós estamos vivendo com jovens nesse mundo de hoje. Sim. E eu acho que o esporte e o futebol, que está crescendo muito aqui nos Estados Unidos, é um ponto fundamental para que a gente, né, consiga, de uma certa forma, fazer o nosso papel para resgatar
algumas coisas, né, que foram perdidas aí nos últimos anos. Eu vejo o futebol uma ótima ferramenta para isso. E foi aonde Deus colocou isso no meu coração, de ter um centro de treinamento, trazendo uma metodologia, né, que eu já havia criado no Brasil, que eu já tive clube no Brasil de futebol, mas para que esses jovens entendam que o futebol, ele é mais do que simplesmente ir para um campo e jogar. Né? Ele ensina muitas outras coisas. Né? Aquilo que eu estava falando no início aqui, a resiliência que as dificuldades, que a competitividade, tudo isso me deu, né? Me deixou forte para a vida. Sim. E hoje a gente precisa criar jovens fortes. O mundo não está fácil. A gente não pode criar jovens fracos, né? Pessoas que na primeira dificuldade desiste, que no primeiro percalço tu já não quer mais, que a culpa é sempre do outro, nunca é dele. Então a gente precisa dar uma visão geral de que tudo que a gente faz na vida, independente que seja futebol ou outra coisa, a gente precisa entender que vai existir desafios. E vai dar uma formação para a pessoa, né? E como eu vou lidar com isso. Então esse projeto, ele tem muito nisso, é trabalhar, imagina, a gente vai ter capacidade aí para 1.000, 1.200 jovens dentro do projeto. Uau. Trabalhando futebol, sim, né? Tô trazendo uma metodologia, mas numa estrutura muito boa, que nós estamos montando com a cidade, com o bairro Cidade de Lake Nona, né? Então assim, né? Com o grupo Tavistock, que é o que nós estamos hoje montando com eles. Então assim, é um negócio pensado nas famílias, de trazer a família para dentro do projeto. Então não é só pro garoto e para a garota que estarão ali, mas que a família também tenha a possibilidade de ter atividades até de entendimento de que aquela criança ali, sim, não é ela que vai depois fazer o futuro da família. É um esporte, a gente tem muito isso no Brasil, exato, né? O pai bota o filho, diz ele vai ser jogador para sustentar toda a família. Exato. Não é, tá tudo errado, né? Não é dessa forma. Então a gente está trazendo vários ensinamentos, tá? O objetivo, por isso que eu falo que é uma missão de vida. É futebol, claro que ele tem a parte de formação, né? Nós queremos formar grandes atletas para o mundo, para outras equipes, mas nós temos um objetivo muito forte, que é formar o cidadão. Então isso é prioridade. Porque um bom cidadão, ele pode ser também um bom jogador. Um mau cidadão, ele pode ser apenas um bom jogador. Exato. Então, quando acaba, e vai acabar um dia, exato, porque a carreira realmente é curta, pelo menos ele fica um bom cidadão. E vai estar encaminhado para a vida. E vai estar encaminhado para a vida. Poxa, bacana, o Emerson. Eu vou depois, quem tiver interessado saber mais sobre o projeto, tá? Entre aqui em contato com a gente. O projeto do Emerson está em Lake Nona, um lugar fantástico, tá? Então, para você que quer saber mais sobre o projeto, entre em contato que a gente vai te encaminhar para o pessoal, para a equipe do Emerson. Para você que quer vir mudar do Brasil, quer saber sobre como é morar em Lake Nona, teremos o prazer, não só eu, o Eric, como toda a equipe da Casa Real Estate, para te mostrar um lugar fenomenal, de grande crescimento, onde a área médica, a área de tecnologia, de startups é fantástica. Tá? A área esportiva também tem aquela quadra de tênis lá, USTA são 100 quadras. É fantástico o local. E obviamente que o Emerson está entrando com todo o suporte, um projeto fantástico de futebol, onde você pode colocar o seu filho para ter essa metodologia diferente, tá? Que eu sempre eu validei quando eu vi tudo, porque ele vai além das 4 linhas. Então, entre em contato que a gente coloca diretamente com o Emerson e o pessoal dele. Obrigado. Emerson, só tem que agradecer a sua presença aqui mais uma vez, meu irmão, meu amigo. Eu que agradeço. A casa é sua, o homem já fala, boa, tá? Boa. E a gente vai se falando e esperamos que tenhamos mais bate-papo aqui para você trazer outras informações para o pessoal e trazer, né, os resultados do seu projeto. Do projeto do Brasil também, não sei se você quer falar um pouquinho dele ou deixa ele para frente, você fica à vontade, se quiser falar um pouco dele. Assim, aconteceu muito, vamos dizer assim, muito recente, tá? Mas hoje eu posso confirmar, porque já foi feito uma proposta oficial. Opa! Né? Eu estarei juntamente aí com
outras pessoas, outros grupos, na SAF do Brasil de Pelotas, da minha cidade. O clube que eu também, né, eu gosto muito, me criei. Então, assim, hoje é oficial, então eu posso falar. Bacana. Estarei envolvido na parte de futebol, assessoria. Formação de atletas. Formação de atletas também. Então, agora nós vamos, na verdade, pegar o clube e reestruturar, tá? É um clube que está passando por muitas dificuldades, precisava desse passo, e aí nós estamos entrando para dar uma força, para ajudar um clube que é conhecido, já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando contra Flamengo, cara. Eu fui com 10, 11 anos ver um jogo, Brasil de Pelotas contra Flamengo, de Zico. Então imagina, olha aqui, será que eu gostava do Zico? De ver, porque eu vi, cara, pessoalmente. Né? Então, loucura, assim, e hoje, depois de muitos anos, poder estar dentro desse projeto, é oficial, bacana. Agora é oficial, então estarei também, por isso que eu falei, nunca esquecendo das raízes, uma coisa que eu sempre, né, Brasil, a gente tem o nosso amor, o nosso carinho pelo nosso país, estamos, claro, fora hoje, mas nunca esquecendo de onde a gente vem. Então estarei lá também. Informação de primeira mão, Emerson, o Brasil de Pelotas. Ó, saiu a primeira notícia para todo mundo daqui da Casa Real Estate. E é realmente a primeira, tá? Eu até hoje não falei com ninguém sobre isso. É a primeira mão mesmo. Não sou jornalista, hein? Deu furo aqui. Emerson, obrigado, meu irmão, mais uma vez, agradeço, tá? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo o que você tem feito fora das 4 linhas, tá? E, mais uma vez, a casa é sua. Perfeito. Obrigado. Abraço.